Estava dirigindo meu caminhão por uma rota que já havia percorrido mais de uma dúzia de vezes para buscar essa carga. À noite, o caminhão que eu estava dirigindo era novo para mim, já que o que eu acostumava dirigir estava na oficina. Por isso, eu estava sendo extra cuidadoso e um pouco devagar enquanto eu me acostumava com esse novo veículo. Eu esperava por isso, e é por isso que saí do pátio uma hora mais cedo naquele dia. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente teria me atrasado um pouco com a entrega. Mas isso não se compara ao que acabou acontecendo. Era quase meia-noite enquanto eu percorria a rua escura e vazia. Mantive meus olhos grudados na estrada, olhando apenas para verificar se eu estava mantendo um ritmo decente. Como havia pouquíssimos veículos naquele horário, geralmente não era um problema. No entanto, enquanto eu passava por uma longa reta de estrada, olhei para o GPS e, ao retornar meu olhar para a estrada, percebi algo estranho no meio dela. Imediatamente comecei a reduzir a velocidade enquanto tentava descobrir o que poderia ser a distância. Parecia que o que quer que fosse ocupava toda a largura da estrada. Diminuí a velocidade do caminhão o máximo que pude sem parar completamente, pois imaginei que provavelmente era apenas uma borracha de um pneu estourado espalhado pela estrada. Conforme eu me aproximava, percebi que não era um pneu estourado. Logo consegui reconhecer que duas pessoas estavam deitadas em linha reta na estrada. Sabia que não tinha tempo para parar completamente, então desviei para o acostamento e continuei a frear. Felizmente, consegui evitar atingir qualquer uma das pessoas e parei o caminhão a cerca de 20 ou 30 metros de onde estavam deitadas. Levei um segundo para respirar e me acalmar antes de sair do caminhão para verificar as duas pessoas. Não conseguia entender por que estavam deitados no meio da estrada, então sabia que precisavam checar se estavam bem. Quem sabe eu não tivesse feito isso. Saltei do caminhão e corri rapidamente em direção às duas pessoas, que agora estavam sentadas e tentando se levantar do chão. "Vocês estão bem?" perguntei enquanto corri em direção a eles, mas eles não responderam de imediato. Cheguei bem perto da pessoa mais próxima e estendi a mão para ajudá-la a se levantar. No entanto, eles tinham planos diferentes. Agarraram minha mão, puxaram-se para cima e usaram o impulso para me derrubar no chão antes mesmo que eu percebesse o que aconteceu. Estavam no chão e os dois estavam agora de pé sobre mim. Não conseguia distinguir claramente seus rostos por causa da escuridão, mas podia dizer que eram dois jovens. Tentei falar com eles, perguntar o que estava acontecendo, mas, em vez de responder, eles apenas olharam para baixo para mim. Olhei para os dois e me perguntei como poderia voltar ao meu caminhão em segurança, mas não conseguia pensar em uma maneira. Ia tentar falar com eles novamente, mas ao abrir a boca, senti algo duro atingir a parte de trás do meu pescoço. A força me empurrou para frente e minha cabeça quase bateu no asfalto, mas consegui colocar as mãos antes que isso acontecesse. Virei para ver o que me atingiu e foi quando vi uma terceira pessoa de pé sobre mim. Dessa vez eu estava de frente para ele, quando o bastão que ele segurava veio em minha direção. Ouvi um estalo e fiz uma careta quando acertou meu nariz. Comecei a sentir tontura e minha visão começou a embaçar enquanto eu tentava perguntar o que eles queriam novamente, mas não consegui completar todas as palavras antes de desmaiar. Podia sentir minha consciência se esvaiando enquanto eles mexiam nos meus bolsos. Eu continuava dizendo a mim mesmo mentalmente que precisava levantar e que não poderia morrer ali. O que era verdadeiramente aterrorizante, porém, era o quão impotente eu estava. Não havia nada que eu pudesse fazer enquanto eu estava deitado no meio da rua naquela noite. E a última coisa que eu lembro de ouvir antes de desmaiar foi o som de um clique de uma arma. Pensei que era o fim. Estava morto e então tudo ficou preto. Fiquei surpreso quando, algum tempo depois, acordei com um paramédico me ajudando a entrar na parte de trás de uma ambulância. Perguntei a eles o que aconteceu e se eu tinha sido baleado. Eles sorriram e disseram que eu ficaria bem. Parece que, depois de eu desmaiar, eles pegaram meu caminhão e me deixaram no meio da estrada. O paramédico também me disse que foi um motorista aleatório que me encontrou. Ele me viu desmaiado no meio da estrada e, assim como eu tinha feito, parou para me ajudar. Houve uma investigação sobre o caminhão desaparecido e meu trabalho foi suspenso por um mês. Mas, eventualmente, eu estava de volta ao meu próprio caminhão e tudo voltou ao normal. Meu nome é Augusto e tenho sido motorista por muitos anos, a maior parte da minha vida. Tenho 43 anos e devo dizer que essa profissão é muito especial para mim. Tenho um carinho especial por ela, que tem sido meu sustento e o da minha família por muitos anos. Curto a minha profissão e também fiz amigos em todo esse tempo trabalhando como caminhoneiro. No entanto, essa profissão também tem seu lado sombrio.
pois não é segredo que é muito perigoso para os motoristas viajarem nas estradas do Brasil. E não é só isso. Muitos dos meus amigos e eu vivenciamos experiências muito estranhas, que não têm uma explicação sensata ou lógica. Essa história se trata exatamente disso, algo que aconteceu comigo há algum tempo e que continua sendo um mistério para mim e para as pessoas ao meu redor. Estava voltando de entregar uma carga, seguindo em direção à minha cidade. Já passava das 11 da noite e eu dirigia por uma estrada muito tranquila com pouco movimento e muito escuro. Estava ouvindo música quando, de repente, um amigo meu que também é motorista me chamou pelo rádio. Eu respondi e cumprimentei com entusiasmo, dizendo que estava surpreso por ele ter me ligado, pois pensava que ele estava de férias. Ele me confirmou que estava de férias, mas que seu caminhão havia quebrado em uma estrada de terra e que não conseguia se comunicar com ninguém. Ele me pediu para ajudá-lo e passou a localização exata para que eu pudesse avaliar quanto tempo levaria para chegar lá. Eu concordei em ajudar e fui em direção ao local que ele indicou. No entanto, algo começou a me incomodar. Ele me deu a localização com uma precisão surpreendente, o que me fez questionar por que ele estava exatamente lá. Além disso, a localização estava muito afastada, em uma área deserta, cercada pela escuridão. Continuei dirigindo até o local indicado. Quando cheguei lá, estava em uma estrada de terra cercada por vegetação no meio do nada. Não havia luzes, cidades ou sinais de vida ao redor, apenas escuridão. Nesse ponto comecei a ficar ainda mais nervoso, mas minha preocupação era mais com a segurança, dado o perigo que os motoristas enfrentam nas estradas do Brasil. Tentei contatá-lo pelo rádio para fazer mais perguntas, mas ele não respondeu. Então, continuei dirigindo até o local indicado. Quando virei o caminhão, vi várias silhuetas estranhas emergindo da escuridão em minha direção. Acelerei e elas começaram a correr na minha direção. Eu estava com o coração disparado e não conseguia ver o que estava acontecendo atrás de mim devido à escuridão. A rádio ligou novamente e uma voz sinistra e grave que eu nunca tinha ouvido antes me disse para não ir embora, que não me fariam mal. Eu desliguei o rádio imediatamente e continuei dirigindo para longe dali. Finalmente cheguei à estrada principal pouco depois. Meu celular tocou, era o Felipe novamente, preocupado com o que tinha acontecido. Eu disse a ele que estava bem, que estava voltando para casa. Quando cheguei em casa, contei a minha esposa e aos meus colegas o que havia acontecido, e eles acreditaram em mim instantaneamente, pois também haviam enfrentado o desconhecido nas estradas escuras. Nunca descobri quem imitou a voz de Felipe ou quem estava naquele lugar deserto. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido escapar a tempo. Acredito firmemente que não estaria aqui contando essa história. Durante meu primeiro ano como caminhoneiro, eu ficava intrigado com a quantidade de histórias que eu via sobre pessoas tentando assaltar motoristas de entrega e levar suas cargas. Houve até um período em que eu tinha permissão da empresa para ter uma arma de fogo na cabine comigo, apenas para emergências. Felizmente, nunca precisei usá-la. Isso não significa que eu nunca tenha passado por momentos assustadores. Honestamente, a pior coisa que já aconteceu comigo foi durante um trabalho que me levou a dirigir por todo o estado ao longo de uma semana, transportando cargas de um depósito para o outro. Nunca vou esquecer disso. Cerca da metade da semana acabei ficando em uma área de descanso. Fiquei surpreso com o quão agradável era e, devido à quantidade de outros caminhoneiros lá, achei que fosse um local bastante seguro para passar a noite. Quão errado eu estava. Cozinhei o jantar em um daqueles fogões portáteis que sempre trazia comigo e depois arrumei tudo antes de ir para a cama. Enquanto trancava as portas e fechava as janelas, notei que havia algumas pessoas por perto dos banheiros. Não consegui dizer se estavam acompanhadas e, porque eu era paranoico, decidi sair do caminhão e verificar novamente se a carga estava trancada atrás. Estava tudo bem, e fui para a cama pensando que seria tranquilo. No entanto, antes mesmo de cair no sono, comecei a ouvir o que eu sabia ser pessoas ao redor do meu caminhão. Me sentei e comecei a calçar os sapatos, me preparando para confrontar o que eu pensava que seriam pessoas mexendo no meu caminhão. Mas quando não ouvi ninguém falando ou algo do tipo, imaginei que eles estavam apenas passando. Me deitei novamente e adormeci por um tempo antes de acordar com um som insuportável de alguém abrindo a parte de trás da minha carreta. Saí da cama e pensei em informá-los do que eu os ouvi antes de confrontá-lo, na esperança que eles fugissem. Funcionou, acendi as luzes do caminhão e assim que perceberam que alguém estava acordado na cabine, todos correram. Eu os observei pela janela do lado do motorista enquanto eles corriam em direção à floresta que cercava o poço de caminhão. Me certifiquei de esperar um minuto antes de sair para fechar a carreta, apenas para garantir. Uma vez que achei que estava seguro, corri rapidamente para fora da cabine até a traseira do reboque antes de chegar lá completamente. Eu podia ouvir o som de pessoas conversando.
Alguém gritou: "Ele está ali, vamos lá agora!" Eu sabia que não podia perder tempo. Corri até a porta de trás do caminhão e fechei a carreta rapidamente antes de correr de volta para a cabine. Pude ouvir o som das pessoas correndo em direção ao caminhão e, ao pular para dentro e fechar a porta, senti que um deles a agarrou e tentou me impedir. Usei toda a minha força para puxá-la e consegui trancá-la antes que pudessem forçá-la a abrir. Alcancei a parte de trás da cabine onde estava dormindo e peguei minhas chaves antes de ligar o caminhão. Durante todo o tempo eles estavam batendo nas janelas como se estivessem tentando quebrá-las. Consegui ligar o caminhão e sair da vaga de estacionamento a tempo, porque, enquanto dirigia para longe, olhei no retrovisor e pude ver um dos agressores carregando uma pedra grande que eles usariam para quebrar a janela e me tirar do caminhão. Até hoje, não sei se eles queriam roubar o caminhão ou simplesmente me assaltar, mas estou feliz por ter saído sem nenhum dano daquele posto. Trabalho em uma empresa de mudanças nos Estados Unidos há muitos anos. Meu emprego envolve o transporte de móveis e pertences de clientes para suas novas casas, fazendo viagens de cidade para cidade e até para outros estados. Meu nome é Rafael e gostaria de compartilhar uma história que ocorreu durante uma das minhas viagens, transportando móveis e pertences de uma família que estava se mudando de Washington para o Colorado. Eu sabia que seria uma longa jornada, então me preparei e peguei a estrada. À medida que a noite caía, eu estava ao telefone com minha mãe, que me contava alguns problemas que estavam acontecendo em casa. De repente, eu vi batidas na caixa do caminhão, tão fortes que até minha mãe ao telefone perguntou o que estava acontecendo. Expliquei que não sabia, mas que parecia vir da caixa, talvez algo tivesse caído. Disse a ela que precisava desligar para verificar e estacionei em algum lugar para averiguar se estava tudo bem. Ao sair do caminhão e verificar a parte traseira com uma lanterna, vi que tudo estava em ordem. No entanto, decidi entrar no baú para uma inspeção mais detalhada, mesmo que eu tivesse organizado tudo com meu colega antes de sair. Caminhei até o fundo do baú, mas tudo parecia perfeito. No entanto, notei algo estranho. Uma caixa de papelão estava inclinada, e muitos brinquedos estavam espalhados pelo chão. Isso me intrigou, pois todas as caixas estavam devidamente lacradas quando as carregamos. Recolhi todos os brinquedos, guardei na caixa novamente com a mesma fita adesiva e a deixei no chão para evitar que caísse novamente. Continuei minha jornada e, minutos depois, liguei para minha mãe novamente para informar que estava tudo bem, pois sabia que ela estava preocupada. No entanto, enquanto continuávamos conversando sobre os problemas em casa, ouvimos mais batidas na parte de trás do caminhão. Dessa vez, não foram apenas batidas, mas também ouvi uma voz cantarolando. Relatei à minha mãe o que estava acontecendo e ela me aconselhou a estacionar em um posto de gasolina bem iluminado e verificar o baú. Assim que encontrei um posto, estacionei o caminhão, liguei a lanterna e fiz uma inspeção mais detalhada. Enquanto caminhava pelo lado de fora do caminhão, ainda consegui ouvir a voz, que agora estava mais clara e próxima. Era a voz de uma criança pequena. Abri as portas da caixa e perguntei se alguém estava lá, mas não obtive resposta. Continuei caminhando até o fundo do baú. Foi então que vi a mesma caixa de papelão inclinada e cheia de brinquedos espalhados. Recolhi os brinquedos mais uma vez, mas enquanto os fazia, a porta do baú se fecharam com força. Entrei em pânico e comecei a bater nas portas, tentando desesperadamente abri-las, mas não conseguia. Nesse momento, ouvi uma risada de uma criança no fundo do baú. Felizmente, o policial estava passando e, ao escutar as batidas e meu pânico, ele veio averiguar. Depois de investigar, sugeriu que eu notificasse minha empresa sobre o incidente. Durante o resto da viagem, ainda ouvia ruídos na parte de trás do caminhão, mas não tinha mais coragem de verificar o que estava acontecendo. Chegando ao destino, relatei o incidente à família que estava se mudando. Os brinquedos espalhados na caixa do caminhão eram os brinquedos de Louis, a filha deles, que havia falecido de uma doença terminal um mês antes. Fiquei comovido com a história e as emoções que a família estava experimentando. Por um lado, ainda estava assustado com a experiência na estrada, mas por outro, senti uma compaixão e tristeza pela perda daquela criança. Não sei se Louis ainda estava presente de alguma forma na casa de seus pais, se era apenas alguma coincidência estranha ou algo inexplicável, mas desejei que a família encontrasse paz e cura. Essa foi uma das experiências mais assustadoras e emocionantes da minha vida, uma história que carrego comigo até hoje. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!